Doutor Cirilo, muito boa tarde. Boa tarde, também. Doutor Cirilo é psicólogo clínico. Dentre as suas principais áreas de atuação, destacam-se a psicopatologia, dificuldades de aprendizagem e necessidades especiais. Tem obras já lançadas no mercado, com ênfase ao amor bandido, por que muitos casais se tornam violentos. É autor de uma série de artigos, tais como Sintomas depressivos em angolanos com HIV, principais transtornos mentais causados pela Covid-19, crises psicossociais em estudantes universitários angolanos, por abordar também, o doutor é muito conhecido por abordar temática que está relacionada à comemoração alusiva a este mês de setembro, tendo como uma obra principal, que é esta que eu tenho em minha mão, Suicídio, como prevenir. Portanto, pedimos assim, caro internauta, que nos acompanhe a partir das nossas plataformas digitais, Facebook, Instagram, não é, TikTok, o YouTube, coloca gosto, acompanha-nos, que será uma conversa muito interessante também. Doutor Cirilo, boa tarde. Boa tarde, também. Quais são as notas que o Dr. Cirilo pode dar de acordo com a temática, o suicídio, como prevenir? Bem, é sempre bom quando mergulharmos no assunto, partirmos da sua essência, no sentido de compreendermos com maior precisão o que realmente ela é, o que é que motiva, porque é que muita gente apresenta este tipo de comportamento. Do ponto de vista histórico, até ao século XVI, a problemática do suicídio era uma questão religiosa e filosófica, o que significa que poderia ser um ato condenado ou um ato glorificado, tendo em conta as circunstâncias ou então conveniência. Quanto à condenação, ela apresenta aqui uma dimensão religiosa. Como sabemos, grande parte das instituições religiosas condenam o ato suicida, o que significa que aquelas pessoas que têm alguma educação religiosa ou uma inclinação nesta área apresentam menores chances de comportamento suicida em função dessa doutrina que elas têm. Mas filosoficamente é um comportamento glorificado, sobretudo em função de alguns rituais. Por exemplo, para quem é militar, não importa a sua especificidade. Quando chega aquele momento em que ele percebe que já não vai conseguir ganhar ou dar continuidade na mesma linha, para não ser capturado e passar por uma humilhação, quer seja nacional ou internacional, então eles são treinados a cometer o suicídio, por uma questão de glória mesmo. Por isso muitos dizem, olha, prefiro a morte do que a vingança. Então ele decide pôr fim à sua própria vida. Há relatos religiosos também, como a morte de Judas, por exemplo, que chegou a cometer este comportamento em função de um comportamento não adequado que ele apresentou na altura, pelo facto de ter traído o seu mestre. Mais tarde, depois dele perceber que o ato não era certo, em função do conhecimento que ele já dominava, começou a ter remorsos, sentimentos de culpa e, por fim, chegou a tirar a sua própria vida. A última governante da dinastia do grupo helenístico, estamos a falar, a última governante dos faraós no Antigo Egito, a Cleopatra, ela também morreu por suicídio, porque o seu esposo teve o mesmo destino. Mas por que ela comete o suicídio? Com base nos relatos históricos e científicos, apontam que ela chegou a cometer o suicídio porque percebeu que já tinha uma guerra perdida. Então, para não ser capturada, ser demonstrado ao público de que alguém que já não tem este poder, então ela preferiu também tirar a sua própria vida. O que é que nós verificamos nos dias de hoje? O comportamento suicida, quanto à sua história, é mais frequente para pessoas da terceira idade,
sobretudo aqueles que estão já na década de 70, por exemplo, 70 anos. Mas o que tem acontecido atualmente é que mais casos acontecem entre os adolescentes e a juventude. E as motivações para este comportamento são várias. E o que é que isso quer dizer, de facto, de Não, atualmente? com isso quer dizer o quê? Que o suicídio é um comportamento multifacetado, atemporal e transversal. Quando dizemos que é um comportamento multifacetado, significa que ele apresenta uma etiologia multifatorial, que não depende simplesmente de uma única causa. As causas para este comportamento são várias, dentre elas inclui-se problemas de natureza mental, estamos a falar de doenças mentais como depressão ou ansiedade, por exemplo, e até mesmo aqueles indivíduos que também apresentam transtornos de personalidade, como antissocial e o transtorno de personalidade estado limite. São pessoas que apresentam uma autoimagem negativa de si mesmo, problemas de afeto, problemas do ponto de vista das relações interpessoais, acompanhando a impulsividade, então tem maior chance de cometer este tipo de comportamento. Ligado à esfera social, no meado do século XIX, o Esquirol foi um psiquiatra francês. Ele foi o primeiro a designar que o suicídio é resultado de uma mente doente, ou seja, é produto de uma mente perturbada. Nos finais do mesmo século, quando surge Émile Durkheim, e que faz referência que este comportamento é resultado de uma sociedade que perdeu a sua identidade, perdeu os seus valores. Ou seja, ele faz aqui uma análise do ponto de vista comportamental, não numa perspectiva individual, mas aquilo que é a coletividade. Muitos cometem suicídio por alguma pressão que eles podem passar por meio da família, podem passar pela sociedade local de serviço, por não ter uma estrutura mental equilibrada, aquilo que o pai é muito maior do que as suas expectativas. Então encaram a morte como a solução. Mas é importante aqui realçarmos o seguinte: o suicídio representa o último estágio de um conjunto de comportamento, ou seja, é a última consequência de um conjunto de vários problemas que o indivíduo apresenta. Para dizer o quê? Falarmos de suicídio, nós temos que entender o que significa comportamento suicida. O comportamento suicida é todo o ato em que a pessoa pode criar-se lesões, ou ferir-se, através de ideias que são planos ou pensamento sobre este comportamento. Ela pode ferir-se através de gestos. Nos gestos, o que é que ela apresenta de concreto? Vai fazendo carta, substituindo o seu testamento, oferecendo seus pertences. Hoje, muitos, através das plataformas digitais, vamos a falar das redes sociais, por exemplo, têm a maior probabilidade, a oportunidade de poderem exprimir os seus sentimentos. Nos deparamos com certas mensagens, com um conteúdo melancólico do tipo: esta vida para mim já não tem mais sentido. Esperava ter passado naquele concurso, mas não aconteceu. Parece que tenho de seguir uma outra vida. O inferno está brilhante demais. Devido à nossa ignorância, nós observamos esses comportamentos e temos apenas a mania de querer julgar a pessoa que está a passar por este sofrimento, porque ela quer aparecer. É uma mania, mas na verdade não, são os sinais que ela está a demonstrar. Não de forma direta, mas está mostrando. Depois do gesto, vem o intento, que é a tentativa. Na tentativa, a pessoa que tenta, ela já tem uma consciência real
daquilo que pode ser o resultado deste comportamento. Só que por algum milagre, alguma sorte, ela não morre. Às vezes porque o método que ela usou não foi assim muito consistente. Mas que a pessoa tem a consciência real daquilo que seria o resultado, tem. Depois do intento, vem o suicídio. O suicídio é a última instância, que é a consumação do ato. E como é que as pessoas próximas de alguém que tem esta conduta e comportamental suicida podem dar relevância destes atos todos que o doutor foi mencionando? Bem, falamos aqui da ideia, gesto, tentativa e o suicídio. Para dizer, desde o momento que nos deparamos, por exemplo, com uma pessoa e vai apresentando o discurso dessa natureza de que a vida para mim já não tem sentido, a minha vontade é desaparecer. É um sinal muito típico de alguém que passa por algum sofrimento interno. Então, se ela está a demonstrar este nível de sofrimento, significa que nós devemos intervir de imediato. Temos de pedir ajuda de imediato. Ou seja, o comportamento suicida faz parte das urgências psiquiátricas. Então, todo paciente ou pessoa que apresenta problemas de urgência psiquiátrica, quer dizer que ela apresenta desequilíbrios do ponto de vista do seu pensamento, percepção, sentimento e emoções. Então, se há este desequilíbrio, a pessoa precisa de uma intervenção. Nesta intervenção, claro que teremos vários especialistas e com maior relevância estamos a falar aqui de psicólogos, psiquiatras, por serem os profissionais no âmbito da saúde mental. Então, não podemos simplesmente olhar o discurso dela como de uma pessoa que está desesperada, mas temos que olhar neste discurso de uma pessoa que passa por algum sofrimento e que, acima de tudo, ela precisa de apoio. E muitas das vezes o apoio deve partir pela própria família, porque é a pessoa que está mais conectada com esta mesma pessoa, caso ela demonstre esse comportamento no seu familiar. Se for na instituição em que ele trabalha, é importante que os demais colegas, a partir do gabinete de gestão de pessoas, designada como recursos humanos, solicitam trabalhos especializados para que o utente tenha assistência adequada. Às vezes as famílias, mediante, por exemplo, esses factos, tentam passar a informação. Não, tens ilusão, por exemplo, de alguém que diz publicamente algumas vezes: olha, um dia eu vou desaparecer, ou um dia eu vou me matar. Será que as famílias estão preparadas para poderem procurar um especialista em função destes comportamentos que a pessoa vai apresentando? Por outro lado, a personalidade influencia muito neste aspecto. Exatamente. Algumas famílias estão preparadas, nem todas. Mas quando falamos daquelas famílias que estão preparadas, são aquelas que têm domínio já sobre o assunto. Às vezes, nesta mesma família, tem alguém formado em saúde, pedagogia, sociologia, já domina assuntos dessa natureza. E quando se deparam com uma questão do gênero, claramente que ele sabe a quem deve recorrer, que é para poder solicitar apoio. Agora, há famílias também menos esclarecidas. É aqui onde nós chamamos a atenção por parte dos vários especialistas, com maior destaque os pedagogos, médicos, sociólogos e psicólogos. Investirem com maior profundidade naquilo que são os trabalhos de extensão. Não podemos esperar simplesmente abordarmos assunto desta natureza dentro de um consultório, dentro de uma instituição religiosa ou escolar. Podemos ir ao encontro das comunidades, tipo no mercado informal, num bairro em que há uma partida de futebol, basquetebol. Nós podemos abordar assuntos desta natureza. Por que isso é importante? Porque muitos não procuram apoio, porque não têm conhecimento na área. Esta é a razão que faz com que muitos sofram. Mas se desde cedo tivermos informações de base inerentes a problemáticas ligadas à saúde no seu contexto geral,
qualquer sinal de alerta que nós conseguirmos identificar, já saberemos o caminho a seguir. Agora, na ausência deste conhecimento, passa a ser um fator de risco para comportamentos desta natureza. Por este motivo é que faz com que muitas famílias tendem a colocar a problemática do suicídio como um problema familiar. Tipo, se alguém estiver a passar por alguma dificuldade, em função do estigma ou preconceito que ela pode passar pela sociedade, então elas preferem não falar e tornam naquele problema como segredo. Mas, se tivermos a encarar este problema como algo natural que pode acontecer com qualquer pessoa, claramente que não poderiam transformar como um segredo de família. Agora, falar se a personalidade tem alguma influência em comportamento suicida, claro que tem. E nós aqui vamos falar dos transtornos da personalidade. Temos o transtorno de personalidade antissocial, que são aquelas pessoas que não respeitam as regras, as leis de uma determinada sociedade. São pessoas que estão sempre em conflitos com os outros. Às vezes, na tendência de não alcançar os seus objetivos, por causa deste padrão comportamental anormal dele, ele pode desenvolver um ato de violência. O ato de violência que pode ser homicídio ou mesmo suicídio. E aqui importa realçar o seguinte: grande parte dos indivíduos que têm comportamento de suicídio são homicidas também. Se não tem problema em tirar a sua própria vida, então não lhe custa tirar a vida do outro. É aqueles casos que aconteceram recentemente, em que o suicida cometeu o primeiro homicídio, no sentido de não receber algum julgamento da sociedade, depois pôs fim também à sua própria vida. E para pessoas com transtorno de personalidade estado limite, ou borderline, são aquelas pessoas que apresentam algum desequilíbrio quanto à sua imagem. Apresentam desequilíbrio na questão afetiva, nas relações interpessoais. Como são pessoas muito impulsivas, então recorrem a este tipo de prática também. Então está claro que transtornos de personalidade também exercem uma influência muito forte naquilo que são comportamentos suicidas. Há pouco, na incursão histórica, o doutor falou e mencionou muito bem alguns relatos, quer do ponto de vista religioso, do ponto de vista filosófico, de pessoas, deu o exemplo do Judas Iscariotes, que tirou a sua própria vida, e falou que um dos motivos que faz com que alguém tire a sua própria vida também é a questão da depressão, o sentimento de culpa. Será que o sentimento de culpa e a depressão são características comuns para as pessoas que cometem o suicídio? O sentimento de culpa é um sintoma típico da depressão. O que significa? Dos vários motivos que podem levar alguém a cometer o suicídio, como doenças do fórum mental, nomeadamente depressão, a dependência de droga, assim como a esquizofrenia. A depressão é a doença que mais se destaca. Até muitos investigadores consideram a depressão como a doença do suicídio. Para dizer o quê? Todo estado depressivo pode levar alguém a cometer suicídio. Pode. Mas nem todo comportamento suicida é motivado pela depressão. Mas das várias doenças, dos vários motivos, a depressão é a doença que mais se destaca em comportamento suicida. 50% de suicídio, os pacientes que cometeram este ato, daquilo que são as pesquisas psicológicas, através de autópsias psicológicas, revelam que na última semana ela apresentava episódios depressivos. Então, uma estatística muito elevada. E agora, qual é o problema?
é que, do ponto de vista dos serviços de saúde mental, nosso contexto, poucos desconhecem os nossos trabalhos. Mesmo se vermos os centros que existem, um ou dois que há serviços de saúde mental, vai aquele preconceito social de que psicólogo é para maluco. Eu não posso ir ao psicólogo porque estou bem, não estou maluco. Então, esse estigma que eles têm, esses mitos, passa a ser um fator impeditivo. Então, se alguém já está com sentimento de culpa, é porque há um peso nele. Para além do sentimento de culpa, a pessoa deprimida apresenta irritabilidade. Ela apresenta uma visão negativa de si mesmo e do mundo. Então, se a pessoa tem uma visão negativa de si e do mundo, significa que ela pode apresentar esse comportamento de hostilidade. Então, tendo esse comportamento de hostilidade porque ela acredita que já não tem valor, acredita que já não tem nada para contribuir nesta sociedade e que seria melhor morrer para que os outros ficassem melhor. Então, a crença e a ideia dominante que este mesmo indivíduo vai apresentar é de pôr fim à sua própria vida, porque ela acredita que a morte será a solução dos seus problemas. Neste índice de suicídio, eu acho que o doutor já fez muitas vezes pesquisas, sobretudo para a realidade malangina, porque tem assim artigos publicados e estudos feitos. São mais homens ou mulheres a cometerem suicídio? Do ponto de vista comportamental, as mulheres apresentam uma prevalência mais elevada naquilo que são as tentativas ao gesto. Agora, a consumação do ato, a estatística é puramente maior para os homens. Ou seja, mais mulheres falam sobre comportamento de suicídio, de que vou tirar a vida, enfim. Mas, na verdade, os que mais cometem suicídio são os homens. E a diferença aqui é básica, há um detalhe aqui importante. Por que que os homens cometem mais suicídio em relação às mulheres? A diferença está no uso do método. E nós aqui não vamos falar dos métodos porque não é ético, senão estaríamos incentivando os demais. As mulheres usam métodos menos letais em relação aos homens. Só por isso. Sim, o doutor dirige o centro, não é? No caso, tem aqui o consultório. Qual é a avaliação que faz em termos de procura aqui no centro? São mais pessoas de trato com menos recursos, pessoas mais informadas e, sobretudo, o índice das idades, se é possível falar isto. A solicitação, a partir do nosso consultório, a avaliação que a gente faz é uma avaliação muito aceitável, muito aceitável. E não estão diferenciados do ponto de vista da classe alta, média ou baixa. Nós recebemos aqui pessoas de todo o estado, todos. E isso é para dizer o quê? Que as doenças mentais não têm uma classe definida, conforme muitos pensam, que a depressão é uma doença para rico, pobre, inocente. Isso não é verdade. Que suicídio é apenas para pessoas que têm maior possibilidade, isto não é verdade. Aparecem pessoas com menos, com um recurso variável, mas a gente procura sempre um meio termo de poder prestar apoio a todos. E, felizmente, os resultados têm sido positivos. A prova disso é aqueles que a gente já acompanhou, passam testemunho a outras pessoas. E quando vêm para cá, nós perguntamos quem indicou. Não, doutor, acompanhou fulano, é colega. Eu notei que na minha família também tinha alguém com este comportamento e por isso estamos aqui. Ficamos felizes em parte porque começamos a perceber que na medida que o tempo vai passar, as pessoas estão a ficar mais esclarecidas sobre aquilo que é o sofrimento emocional.
Então, será mito ou verdade aqueles que dizem que o suicídio é simplesmente para as pessoas ricas ou com muito dinheiro? Isso é mito. E temos que dizer aqui o seguinte: quando falamos de mito, estamos a falar de ideias estereotipadas que impedem a procura de ajuda. Quer dizer, aqueles que creem nesses mitos já têm um bloqueio para solicitarem apoio. Por isso é importante que a gente deva esclarecer isso. Há relatos que dizem o seguinte: se falarmos sobre suicídio, estaríamos a incentivar a pessoa a cometer o quê? O suicídio. Isso não é verdade, é um mito. Por quê? Se o Berlizo e Stanislau tiverem algum problema no seu familiar ou no serviço, e ele for uma pessoa passiva, pessoas passivas são aquelas que guardam tudo, têm dificuldade de exprimirem os seus problemas. E numa ocasião depara-se comigo e ele fica a manifestar dos seus sentimentos. É uma forma de desabafo. Ele está a exprimir o peso que leva. Isso vai lhe despertar a compreender que este ato é perigoso, que afeta não somente ele, mas acaba por afetar também a família. Então, falar sobre o suicídio passa a ser um elemento importante no que diz respeito à prevenção primária. Queres compreender um determinado fenômeno, você deve conhecê-lo. E através da prevenção primária, que tem a ver com a educação, informação, que as pessoas aprendem a escola. Então, é um mito. Outro relato é de que quem tenta suicidar-se já não voltará a quê? A tentar. Isso é mentira. É um grande mito. Grande parte de pessoas que já cometeram suicídio tiveram 1, 2 a 3 tentativas de suicídio. E recentemente em Malange tivemos um caso do gênero. Nina que tentou a primeira vez, segunda vez, e no relato que tivemos com a família é que não é a primeira vez que ela vem a cometer estas tentativas. Mas por que não solicitaram apoio no passado? Porque não pensamos que já estava tudo bem e que já não voltaria a acontecer. Só que nesta última tentativa, os resultados foram catástrofe. Foi uma catástrofe. Então, esses mitos são fatores impeditivos de que só o rico é que fica com depressão, é que tem esses comportamentos. Não é verdade. Doutor, eu acho que a conduta, toda e qualquer profissão, naturalmente é movida pela ética e deontologia profissional também. Exato. Eu acho que na psicologia não foge a regra. Acha que alguns têm aquele receio de procurar em função desta questão da ética e deontologia profissional no exercício das profissões dos profissionais, nesse caso dos psicólogos? Não, eu não diria por uma questão deontológica ou ética. Eu volto aqui a dizer, nós sofremos por falta de conhecimento, infelizmente. Eu vou procurar alguma coisa, se eu conheço. É que o João Paulo, o Papa, segundo fazer referência, é preciso crer para conhecer e conhecer para crer. Se eu não sei o trabalho que um psicólogo faz, o trabalho que um professor faz, e eu posso ter, se calhar, até dificuldade de aprendizagem no âmbito da leitura ou matemática, não é? Sim. Há uma necessidade específica, por exemplo, do ponto de vista do meu comportamento. E eu não conheço os profissionais que atuam nesta área. Como é que eu vou solicitar apoio? Não tem como. Não tem como. Então, é importante que nós, enquanto especialistas, mais do que nos limitarmos nas salas de aula, nós temos que desenvolver pesquisas no âmbito social. É importante que escrevemos, publiquemos, vamos ao encontro das comunidades, só assim é que as pessoas vão saber.
Hoje, as pessoas solicitam os nossos trabalhos, nós aqui faremos referência da Rádio Malange, pelo facto de termos um espaço onde abordamos assuntos inerentes à psicologia e comportamento. Esta rúbrica existe já desde 2017. Estamos já caminhando de 7 a 8 anos. No passado, a nossa província já tinha aqui cursos de psicologia, sociologia, mas as pessoas não sabiam efetivamente o que é que um psicólogo faz de concreto. Quando começamos a desenvolver trabalhos de extensão, através desse espaço na Rádio Malange, as pessoas começaram a nos procurar. E hoje o Abel se presta atenção de forma minuciosa. Sim. Há muita gente a solicitar os cursos de psicologia em função daquilo que a gente ia passando. Que psicólogo não é apenas para maluco, conforme muitos pensam. Todos nós, em alguma fase da nossa vida, você percebe que não és capaz de gerir todos os seus problemas. E quando isso acontece, o que se recomenda é pedirmos ajuda especializada. Isso pressupõe que nós, enquanto especialistas, devemos trabalhar mais na promoção e divulgação dos nossos serviços. Assim as pessoas irão atrás da gente. Doutor, a sociedade está cada vez mais materialista e a busca pelos bens materiais, a frequência pelos holofotes, não é? As pessoas querem aparecer, têm sede de aparecer, no entanto, isso faz com que elas sejam cada vez mais imediatistas. Como é que isso pode ter influência também para o suicídio? A questão do comportamento imediatista é um comportamento que eu descrevo também nesta obra. Suicídio, como prevenir. E como sabemos, os imediatistas são aquelas pessoas que querem resultado antes do tempo. São pessoas que esforçam os resultados. Elas não respeitam o processo natural da vida. Não respeitam. Então, se você já premeditou que daqui a um ano eu tenho de ter um carro, mas você não trabalha, e se é que trabalhas, a remuneração que você recebe não lhe permite comprar esta viatura ou o artigo que você deseja. Então o que é que ele vai fazer? Vai se envolver em caminhos escuros. Pode se tornar um traficante. Negócios em que vai burlando as outras pessoas, temos visto. Faz-se de intermediário, recebe dinheiro ali, no meio de amigos é a pessoa que mais paga, não sei o que, mas no fundo ele sabe onde sai esse dinheiro, que não é um dinheiro lícito, o ato que ele pratica não é lícito. Quando é cobrado porque ele não almejou os seus objetivos, então tem maior probabilidade de cometer suicídio. Há relatos de pessoas que suicidaram-se no trabalho, porque se calhar por causa da hostilização dos chefes. Será que a influência da má relação laboral também pode fazer com que... Influencia e, de certa forma, creio que já ouviste falar sobre o estresse laboral. É uma das doenças laborais mais frequentes no domínio psicológico. E o estresse laboral acontece também por diversos motivos, e uma delas tem a ver com a falta de condições de laboral, muita pressão, pouco reconhecimento do ponto de vista da estimulação financeira e outras coisas. O mau desentendimento que pode ter com um colega passa a ser um fator de risco também para o comportamento suicida. Para além do estresse laboral, a nível das organizações, existem síndromes organizacionais. Estamos a falar de problemas que acontecem no seio de uma organização, como, por exemplo, o Abel é um funcionário de destaque. Nós, enquanto colegas, reconhecemos isso. Em função da capacidade que você tem, faz com que outros colegas que não se aplicam, que não têm aquele comprometimento com a própria organização,
vão desenvolver o sentimento de quê? Inveja. Esse sentimento de inveja está relacionado ao medo da competência. Então, sempre que haver algum trabalho em que é importante a sua presença ou participação, o colega que sente medo de ti por causa da sua competência, ele não vai partilhar esta informação. Vai esconder porque tem medo. Se você souber e participar, serás promovido. Quando te aperceberes que este bloqueio, quem faz é o seu próprio colega ou uma pessoa a quem você confia muito, vai te sentir motivado ou triste? Triste. Depois, que relatos vamos receber? Na empresa em que trabalho, sofro perseguição. Isso já começa a criar algum desequilíbrio psicológico a este profissional. Aqueles colegas que são arrogantes, pessoas insensíveis, temos colegas que são promotores de conflito dentro da própria organização, é aquele que vai minando, mas quando a situação se tornar mais complexa, ele aparece como um mediador do problema, mas é a mesma pessoa que minou tudo. Quando nos deparamos com situações do gênero, e tem aqueles casos que, para além de ser seu colega, é mesmo amigo, então começas a perceber que a pessoa que te faz mal não é uma pessoa de fora, são pessoas que próximas. Então, mau ambiente organizacional, a falta de condições laborais, associando a pressão que você pode receber por parte dos seus colegas que estão no mesmo nível ou dos seus superiores, é um dos fatores de risco para comportamento suicida e até mesmo homicídio. Obrigado. Essa live está a ser interessante, está a ser transmitida em diversos canais que a Sociência faz presença, não é? Facebook, estamos no YouTube, estamos no TikTok, Instagram, e conseguimos ver aqui comentários, não é? Temos aqui vários comentários, temos a Leca Lunga, temos aqui o Stanislau, que está aqui conosco nos estúdios, vamos trabalhar nisso, professor. Tem o professor Ageu Serrote, excelente abordagem, doutor Cirilo. Obrigado. Estão a nos acompanhar, está também o mestre, Fernando Gio, que diz que Stanislau Matamba Moura, a Sociência nunca convidou-me, sempre a me coarem. Vai chegar a vez também do mestre para estar aqui. Então tem muita gente ligada, pedimos a todos que transmitam, não é? Vão partilhando esta live para que alcance, pois que esta temática é muito interessante. Nos últimos tempos, a sociedade angolana vem vivenciando um conjunto de factos sobre o suicídio, que torna-se já mesmo um problema social, não é? Então pedimos que transmitam, convidem mais pessoas para verem também esta nossa live. Doutor, qual é o papel das famílias e da escola para a prevenção do suicídio? Ou qual é a função deles nesse processo todo dos sinais de alerta, né, da conduta que uma pessoa pode apresentar? O papel da família e da escola. Bem, a família é o primeiro e principal agente de socialização. É na família onde nós aprendemos o sentimento de amor ao próximo. As principais influências para a estrutura e a fortificação da nossa personalidade, nós aprendemos a partir da família. O que significa? Se tivermos famílias estruturalmente dignas, fortes, não do ponto de vista materialista, mas aquilo que é a condição afetiva, nós estaríamos a preparar pessoas boas para a sociedade. Mas o que é que nós notamos atualmente? Grande parte das famílias nos dias de hoje tem uma educação materialista e não propriamente afetiva. Por isso é que nós temos visto certas crianças, elas sentem saudade do pai, não por uma questão afetiva, mas porque sabe, quando o pai chegar, vai lhe oferecer um presente. Na ausência deste material, não há conexão entre eles.
Então, precisamos cultivar sentimentos de afetividade no seu familiar. Porque quando você cresce com o princípio, então você está preparado para não se deixar corromper em função das coisas materiais. O professor Ageu Serrote, o professor Gil, são pedagogos de referência que eu tenho acompanhado muito. E no âmbito da pedagogia contemporânea, são pessoas que vêm a desenvolver trabalhos desta natureza, mas infelizmente poucos participam. Então temos que prestar atenção também a estes detalhes. Isso é para dizer o quê? Que famílias seguras, não do ponto de vista material, mas sim afetivo, aquelas famílias onde o respeito existe, onde a relação interpessoal acontece com maior naturalidade e de forma transparente, passa a ser um fator protetor para comportamento suicida. Há um inquérito que apliquei na Escola de Magistério Primário das Irmãs São José de Clunim e a Universidade de Rainha Ginga, sobre comportamento suicida. Os relatos foram tão assustadores, porque houve participantes que na altura tinham 10 a 12 anos. E quando foram questionados se já pensaram em tirar a vida uma vez, alguns disseram que já, porque o meu pai acusa-me de feiticeiro. Outros, já tentei várias vezes, porque o meu pai presta mais atenção no meu irmão menor em relação a mim. Este tipo de educação, compararmos que o outro é melhor do que você, atribuindo em termos pejorativos ao seu próprio filho, deixa a pessoa desequilibrada emocional e socialmente. Porque ela tem como os pais o modelo a seguir. Mas é a partir dessas figuras que ela é desvalorizada. Então, como prosseguir com a vida de forma digna? Não é possível. Então, passa a ser um fator de risco. As igrejas também têm um fator importante na prevenção. Não só por ser um agente socializador, tal como dissemos no princípio. Estudos apontam aquelas pessoas que têm educação religiosa apresentam poucas chances de cometer suicídio, porque as igrejas condenam este ato. Condenam. Agora, o que é que a escola deve fazer? Temos o currículo culto e oculto. Através da diferenciação desses dois currículos, culto e oculto, aquele que não é visto, sim, mas dentro daquilo que é a criatividade, daquilo que é a dinâmica do próprio professor, se ele achar que este assunto é importante para ser abordado e que não necessariamente deve constar no currículo, tipo falarmos sobre o bullying escolar, por exemplo. O bullying relacionado a crianças ou alunos especiais. Vamos falar desta temática durante os 5 minutos, já que temos 45 minutos de aula. Tira 5 minutos e fala das consequências, os prejuízos do bullying. Os alunos devem perceber o que é que significa o bullying, o que é que ela pode causar. Como é que nós podemos prevenir isso? É uma forma de prevenção. Então, não podemos nos limitar simplesmente na conclusão do currículo, porque até dia 10 as provas finais começam, temos que acabar essa matéria. Não, não precisamos disso. Assuntos importantes que nós também podemos adaptar. E quem, na verdade, pretende ter mais esclarecimento sobre essa temática, o mestre Engio, o doutor Ageu Serrote, dominam isso com maior precisão e podem contactar. Então, a escola tem esta dimensão, não só trabalhos internos, mas também trabalhos externos. Por isso é que no passado, o que é que nós fazíamos? Em colaboração com Berliso, Mwengue, mais outros colegas da vossa linhagem, sim, na Escola Superior Politécnica. Exatamente. Desenvolvíamos esse trabalho de extensão fora das nossas instituições.
Fomos em outras escolas, a partir dos meios de comunicação, e falávamos sobre necessidades educativas especiais. Despertamos criança, despertamos adulto. E hoje muitos, quando deparam-se com uma criança com alguma limitação no contexto escolar, não ligam para a gente, ligam. Então, o foco é este, informar e educar. A escola tem esta componente. Doutor, a família e a escola desempenham um papel muito importante e eles têm essa relação de interligação também. Exato. Será que existe um grupo de risco para o cometimento de suicídio? Existem, e muitos. E a identificação do grupo de risco é o ponto de partida para a prevenção de comportamento de suicídio. Quais são os grupos de risco? Estamos a falar, por exemplo, daquelas pessoas que têm alguma relação ligada a uma doença crônica, tipo uma pessoa que lhe atiraram tala. É um grupo de risco. Paciente crônico, já está internado há mais de 6 ou 1 ano. É um grupo de risco. Pessoas com doenças mentais, depressão sobretudo, a esquizofrenia, pessoas que têm dependência em drogas, especificamente o álcool, apesar de ser uma bebida socialmente considerável, aceita, também constitui um grupo de risco. Hoje temos os jogos de aposta. Temos até colegas, amigos, estamos a dizer de pessoas lúcidas na matéria, que não conseguem, passar o final de semana e não comprar uma ficha. Em bater as fichas. Essa ficha, ou as fichas, está a criar muita ansiedade. E a ansiedade, consequentemente, a depressão. São pessoas que fazem parte desses grupos de risco. Imagina alguém que vem lamentar, Cirilo, faltava-me apenas um golo. Ia ganhar X milhões e não conseguiu aquilo. A pessoa sente-se desmotivada. E quando essas alterações de humor for já constante, de forma repentina, a probabilidade desses comportamentos é muito maior. Então, os grupos de risco passam a ser os primeiros elementos que a gente deve aprender a identificar para a prevenção desses atos. O doutor falou há pouco do bullying, que é uma situação que é recorrente muito na escola. Exato. E também eu posso associar aqui a questão da autoestima. Acho que são fatores muito importantes para também se prevenir a questão do suicídio. Sim, bullying é uma violência que acontece no recinto escolar, diferente do mobbing que acontece no recinto organizacional. Estamos a falar que o mobbing é uma violência que acontece no seu organizacional, diferente do bullying. Às vezes você é vítima de bullying porque escreves com dificuldade. A pessoa torna-se vítima desta violência por ter reprovado. A pessoa torna-se vítima desta violência porque o professor, na sala de aula, o apelidou com um nome que ele não gostou. E os colegas vão focando simplesmente naquilo. Às vezes você é vítima de bullying em função do bairro em que vives. Quando você é estigmatizado devido à sua área geográfica, você é estigmatizado em função da forma como te apresentas, a forma como você fala, isso abala o emocional da pessoa. Você pode mexer com a minha parte exterior, tipo a cabeça, as pernas, enfim, até podes ferir-me externamente. O impacto não é tão agravante quando você mexe com o ego da pessoa. Porque essa falta de autoestima ou autoestima baixa é uma característica típica das doenças depressivas. Com autoestima baixa, você está propenso a chorar de forma frequente, você está propenso a apresentar tristeza de forma contínua. Isso depois leva a comportamentos de passividade, onde a pessoa depois sente medo de poder
reagir. Por ser passivo, não consegue tomar decisão por conta própria, mas só consegue o fazer em função da influência dos terceiros. Estamos a dizer que vai se tornar uma pessoa dependente. Então, quando você se torna dependente, quer dizer que tu não és livre. Quer dizer que você não é uma pessoa que tem liberdade própria. Então, se estou preso porque dependo dos outros, já não me valorizo. O autoconceito que eu tenho da minha personalidade é negativo. Para que viver? Então, aí vem a ideia de morte. Então, quando você já diz, a minha vontade é morrer. Esta é a ideia central. Ideia intermediária. Vale a pena que morrer. Então, ter a vida. Ter a vida. Estas ideias que estão a ser transmitidas nesta live pelo doutor estão todas feitas por estudo, bem pesquisado e confeccionadas neste manual que está aqui conosco, que tem o tema Suicídio, como prevenir. Ainda temos obras suficientes, livros suficientes para compra ou locais disponíveis para consultas? Para compra não temos, já terminaram, mas vamos reeditar. Estamos a trabalhar também já na segunda edição, que em breve será já publicado. Em função do número de solicitações, pensamos na reedição do manual, que está sendo feita. Mas para a consulta, nós temos essas obras disponíveis através da Mediateca Provincial Rengola, Quiloanja, e a nível do nosso consultório, a Biblioteca da Escola de Magistério Primário das Irmãs de São José também tem essas obras disponíveis. Então está disponível as obras. Quem não tem ainda a oportunidade de adquirir um exemplar, vem aí a segunda edição. Podem ficar atentos nas páginas. Também a sua ciência vai publicitar claramente quando chegar este momento e, sobretudo, no perfil do professor Cirilo. Há muito que enfrentamos vários problemas sociais, os jovens se formam, muitas vezes gastam tanta energia no percurso acadêmico estudantil e a expectativa adiada, como sabemos, faz adoecer também o coração, até porque é uma máxima bíblica. O doutor acha que também a questão do desemprego é uma questão que influencia muito para... Na pesquisa feita, o desemprego consta. O desemprego, inclusive alguns rituais também. Estamos a falar de problemas culturais, acionando a bebidas alcoólicas e as doenças mentais. O desemprego também faz parte. E atualmente, para além das doenças mentais, existem os problemas existenciais, que são problemas da nossa contemporaneidade. Pelo facto de muitos não terem uma estrutura mental equilibrada, tendo em conta o tipo de educação que a gente teve, como é que nós fomos formatar? Você estuda e quando terminar vai aparecer emprego. Aí a gente nos limita. Não temos essa mente empreendedora. Por exemplo, você é pedagogo, você fez um curso técnico para trabalhar, não necessariamente depender de um concurso público, não necessariamente. No que diz respeito às dificuldades de aprendizagem, nós temos as dificuldades de natureza primária e secundária. Casos de dislexia, disgrafia, desortografia, descalculia, o pedagogo tem domínio destes assuntos. Então, se empreenderes na tua área de formação, você tem um emprego garantido. Mas não é assim que a gente foi formatada. Estuda apenas e vais ter o emprego. Na ausência desse emprego, a pessoa entra em desespero. Estando desesperada, já é adulto, tem uma família para tomar conta e não tem aquele poder social e financeiro para poder cuidar da sua família, sente-se reduzido. Para dizer que muitos que se encontram nesta condição, ou a falta de poder financeiro e social por parte de um jovem adulto, também é um dos motivos para comportamento suicida. É um dos motivos, infelizmente.
O desemprego está aí claramente, mas agora precisamos mudar a nossa forma de pensar. E com o surgimento da pandemia da Covid-19, tivemos uma visão diferente, que não podemos nos limitar simplesmente em uma única fonte. É importante que a gente aprenda a desenvolver outras habilidades que nos permitem ter esta adaptação. Isso é fundamental. A live está a ser produzida aqui no consultório Cirilo Mendes, que está situado aqui na rua Comandante Dangeré, propriamente no edifício da habitação, no 3º andar. É uma oportunidade também de mostrarmos que aqueles que, por exemplo, não conhecem e precisam de uma ajuda, de um auxílio psicológico, o edifício está muito bem localizado aqui junto do Banco BIC, Banco Milênio, até uma Fashion, está nesse perímetro. Basta que surjam aqui, subir até o 3º andar. É aqui onde se situa o consultório Cirilo Mendes. O professor Cirilo, ou psicólogo clínico Cirilo Mendes, é alguém que dispensa praticamente apresentações. À medida que vamos acompanhando nas suas redes sociais, vimos muitas aparições que durante este mês de setembro, o amarelo, o doutor vai fazendo, sobretudo com destaque em algumas instituições, até mesmo públicas. Vimos recentemente na administração municipal de Malange, que entendemos que é uma boa maneira também de poder passar estas informações e criar o hábito de as pessoas também consultarem aqui os profissionais da área da psicologia, propriamente o Dr. Cirilo, que é alguém que faz muito pela psicologia em particular. Em Malange reconheça-se isso, e não só, em Angola de modo geral. Quais são, doutor, as principais atividades que o consultório Cirilo Mendes tem estado a levar a cabo nos últimos tempos, linhas mestras, expectativas futuristas? As principais atividades aqui, primeiramente, temos como destaque as consultas psicológicas. As consultas aqui são dadas numa dimensão individual, como também grupal ou mesmo até de família. É um destaque muito grande. O consultor não tem apenas essa dimensão só para consultas no âmbito individual, mas também é um espaço que nos permite fazer perícias. Já fomos solicitados por várias instituições para constituir um laudo psicológico de funcionário que por alguma instabilidade tem dificuldade na tomada de decisão. Mas para saber efetivamente se que ele está bem ou mal, solicitam o nosso serviço. O outro elemento importante que nós desenvolvemos a nível do consultório está ligado à investigação e extensão. Por que investigação e extensão? Nós pautamos também pela investigação porque a cada caso que a gente acompanha nos remete a uma pesquisa. Isso é importante. Nos remete a uma pesquisa. E por causa disso o doutor tem estado a produzir bastante, sobretudo também para além dos manuais, os artigos. Exatamente. Por exemplo, o artigo Crises psicossociais em estudantes universitários, sintomas depressivos em angolanos com HIV. São matérias que nós conseguimos a nível do consultório. Agora, a extensão é importante porque é aquilo que já dissemos anterior, não é? O nosso trabalho não deve simplesmente se limitar aqui. Nós precisamos sair para sabermos exatamente como as nossas comunidades estão do ponto de vista psicossocial. E nós aqui temos uma metodologia interdisciplinar. Aqueles assuntos que precisamos de sociólogo, nós temos aqui sociólogos que colaboram conosco, e um deles de referência é o João Ivânio Cassuada e o Papo Seco. São pessoas que trabalham também diretamente conosco no âmbito da extensão. Assuntos inerentes à aprendizagem, estamos muito conectados com o mestre Angel, o mestre Angel, aliás, e o Dr. Angel Serrote,
Também temos trocado experiência nessa dimensão, até por sinal ele é responsável de uma plataforma também de ensino à distância designado Pleiadon. Tem a sua sede a partir de Portugal. Trabalhamos também nessa dimensão. Então, consultas, investigação, extensão são elementos característicos das atividades deste consultório. Às vezes o que nos vem à mente, e a mim também particularmente, é saber quais são os pré-requisitos que devem levar, por exemplo, alguém a dirigir-se aqui no consultório. Quais são os requisitos que a pessoa precisa ter para se dirigir aqui no consultório Cirilo Mendes? Os requisitos são vários, mas o primeiro começa desde o momento em que a pessoa se sente em conflito consigo mesmo, sente-se incapaz de tomar, por exemplo, alguma decisão, em dificuldades no seio familiar ou laboral, quando apresenta algum comportamento desajustado, neste caso, que não vão de acordo às normas de uma determinada sociedade, são requisitos básicos para solicitarem os nossos serviços. Agora, para aqueles que já apresentam evidências contundentes do ponto de vista mental ou comportamento, de pessoas que estão sempre com humor deprimido, dependência máxima em substâncias psicoativas, alterações de humor, excesso de preocupação, que tecnicamente nós chamamos de ansiedade, alunos com problemas de fobia, tipo, há estudantes que já terminaram a grelha curricular, mas têm dificuldade de defenderem o seu trabalho de monografia. Imagina, ele ficou 4 a 5 anos na universidade, apanhou chuva, enfrentou muitos obstáculos, mas não tem coragem de apresentar um trabalho em 15 minutos. Agora, a fobia pode ser motivada em função de algum trauma. Enquanto ele não superar este trauma, pode ficar 30 anos e não defender o seu trabalho. Mas esta pessoa não é maluca, conforme muitos alegam, mas tem alguma algema invisível mental que lhe impossibilita de dar outros passos. Então, nós trabalhamos nesses aspectos. Nos anos anteriores, havia muitos casos de desmaios a nível das escolas, e cada um aparecia com uma teoria diferente da outra. Estamos a falar de transtornos dissociativos. Acontece em função de algum trauma. A quem, quando desenvolve este problema, pode ter problemas de memória como sintoma. Outros são os desmaios frequentes. E casos do gênero acompanhamos a nível do nosso consultório. Isso é muito bom. Okay. São muitas atividades interessantes em prol da boa qualidade de vida e também, naturalmente, bom acompanhamento psicológico. Exato. Podemos dizer que estamos bem servidos. Não, né? muito bem, muito bem. E por falar disso, em extensão, facto esse que o doutor acaba de mencionar, vemos aqui o cartaz de uma agenda já muito bem feita para o dia 10 de outubro de 2024, onde será feito o primeiro simpósio provincial sobre estigmatização das doenças mentais. Exatamente. Qual é a importância e a necessidade de realizarmos esse simpósio? Porque, atualmente, se o Abel tiver um irmão que acordar com dor de cabeça ou a sentir febre, serás a primeira pessoa a incentivá-lo a ir a um posto médico. Se em casa tiver algum fármaco, você vai dar, sem receio, preconceito, sem algum estigma. Mas, quando nos deparamos com alguém que tem alterações de humor, irritabilidade, sem vontade de trabalhar, até mesmo aqueles trabalhos do mês, nós dizemos, você está com frescura, isso você pode muito bem fazer. Então, a estigmatização das doenças mentais pressupõe dizer que temos que aprender a falar das doenças mentais de forma natural, sem estigma, sem preconceito, conforme falamos das doenças do foro orgânico. Ele está com paludismo, tem que se cuidar mais,
Mas quando dizemos, olha, fulano é dependente de algo, a nossa visão é negativa, a nossa visão é ruim. Então, as doenças mentais devem ter o mesmo nível de atenção conforme têm as doenças do fórum orgânico. Por isso, este simpósio não vai congregar simplesmente acadêmicos. Teremos a participação da sociedade civil e religiosa, porque são todos humanos e precisam efetivamente compreender isso. Por isso é que o nível de profissionais que têm são profissionais de elite, não é? Conseguimos teremos ver aqui. Psicopedagogo, teremos pedagogo, psicólogos sociais, psicólogos clínicos. Estamos à espera da confirmação de alguns médicos, psiquiatras que vão poder partilhar o painel conosco. O local será onde, doutor? Cá, no nosso consultório, é o lugar apropriado para a abordagem desta natureza. Será apenas um dia? Um dia apenas. Um dia é a primeira edição. Nos próximos tempos, a dinâmica será uma outra. Mas é aquilo que dissemos, investigação, extensão, é uma das componentes também características daquilo que são os trabalhos feitos a nível do nosso consultório. E quando falamos aqui de simpósio, já estamos no âmbito da investigação. Ok. O público-alvo, o que é que deverão fazer para beneficiar-se desse primeiro simpósio? Quais são os requisitos para a participação? Como é um simpósio provincial, o público-alvo não serão apenas os acadêmicos, a sociedade de modo geral, mas com maior referência os estudantes de psicologia, pedagogia, sociologia, gestão, administração, direito também. Terá uma participação de 3.000 kwanza, porque a contribuição, porque terão acesso direito a certificado de participação, que é um elemento importante para o nosso currículo. Muitos estudantes, infelizmente, não percebem isso, mas é importante. Coffee break, teremos aqui sumo, comidas naturais da nossa terra. São os requisitos básicos. Há um número limitado? Número muito limitado. Número limitado por quê? Por ser a primeira edição, vamos avaliar como é que será o impacto. Então, pretendemos apenas trabalhar com um número de 30 participantes. Número de 30 participantes. E como é que poderão se inscrever já agora, sendo que muitos estão a nos acompanhar neste momento? Como é que deverão proceder para se inscreverem? A partir do flyer tem todas as informações, inclusive os contatos do consultório, da Sociência da Educação, porque é uma atividade que será realizada por duas instituições, Sociência da Educação e o Consultório Psicológico Cirilo Mendes. Podem dirigir-se a partir do nosso consultório, para aqueles que conhecem a sede ou tenham contato da Sociência da Educação, também é outro caminho a seguir. Muito obrigado. Tanto depois de falarmos fizemos essa incursão introdutória, falamos dos grupos de riscos, condutas a não se optar por suicídio, falamos de vários aspectos. Quais são as medidas de prevenção para o suicídio? As medidas são várias, e uma das medidas muito contundente que deve ser feita para a prevenção de suicídio é quando, aqui faz-se referência do uso adequado dos meios de comunicação social. Por exemplo, se um famoso, um ator, um músico, uma atriz, teve uma tentativa de suicídio e falhou, a pessoa, ou jornalista, o repórter, que estiver a fazer essa reportagem, não pode aparecer nos mídias, falar com entusiasmo, olha, fulano fez aquilo, mas não deu certo. Estamos a dizer o quê? Quem estiver a ouvir pode imitar. Então, os meios de comunicação social têm um papel importante também nisso.
passar a informação com responsabilidade, não incentivando. Por isso é que nós não falamos aqui sobre os métodos que estas pessoas usam para cometer suicídio. É uma forma de prevenção também. Temos as escolas, as igrejas, são outros elementos também importantes para aqueles pacientes que têm alguma doença crônica. Depois de receber alta, ele tem que ter apoio psicológico. Não é simplesmente recebeu alta e fica assim. Não. Após alta, deve ter acompanhamento psicológico. Outro elemento de extrema importância é o quê? São os serviços de saúde mental que devem ser multiplicados. Hoje é muito comum ires para uma instituição e encontrares um departamento, um gabinete jurídico. De comunicação e imagem. Comunicação e imagem, certo. Comunicação e imagem. Já faz referência também do marketing, Sim, certo? sim. Ok. Temos o gabinete jurídico, mas não temos departamentos de saúde mental. E os profissionais destas referidas instituições reclamam-se de muita coisa. Falta de reconhecimento, a promoção, há quem diz que trabalha muito, mas não é promovido. Essa forma de manifestar é uma forma de avisar-nos de que as coisas não vão bem para ele. Então, se ele comete, aparece o jurista para analisar as leis. Então, se está com alterações de humor, é importante também que tenha aí o psicólogo para acudir a essas situações. Temos profissionais que quando chega a fase para a sua aposentadoria, ele não aceita. Não posso ficar em casa, quero mais trabalhar, ainda tenho muito para dar. O que significa que durante os 30 anos ele não teve uma preparação para aceitar essa realidade. Não fez o uso adequado dos seus recursos. Agora, como está na meta final, percebe que não tem nada e há aquela esperança de que o salário vai subir, então vai armando todos esses tipos de comportamento porque é para permanecer. Outros até dizem, olha, só estou à espera da minha promoção. Então, logo que eu for promovido, vou me aposentar. Então, questões desta natureza são tratadas pelos psicólogos. Quer dizer que é importante que dentro das nossas instituições devem ter esse departamento de saúde mental. É importante. Obrigado. Já estamos na reta final, não é? Desta nossa magna entrevista, que está a ser feita pelo psicólogo clínico Dr. Cirilo Mendes, que é sempre um prazer termos aqui. Para nós estar perto do senhor é sempre uma oportunidade de aprendermos também. Aprendemos cada dia que passa, sobretudo nos pontos muito interessantes sobre o acompanhamento psicológico, sobre a própria psicologia, não é? E no âmbito, sobretudo, das dificuldades de aprendizagem estudantil, nós, enquanto pedagogo, bebemos muito de sua experiência e dos valores que o professor transmitiu para nós. Eu também gostaria que o doutor deixasse assim um apelo para aqueles que se sentem um bocadinho absentistas quanto à procura de ajuda de fórum psicológico. Sem problema. É importante aqui realçar o seguinte: o suicídio é um problema multifacetado, atemporal e transversal. O que significa que enquanto haver vida, haverá sempre comportamentos desta natureza. Portanto, para aqueles que não se sentem bem do ponto de vista social, psicológico, até mesmo financeiro, mas de que colocarem-se numa posição de heróis, é bom que solicitem sempre ajuda especializada. Vamos, a partir do momento, começarmos a respeitar os princípios de especialidade. Tem problemas de aprendizagem, procura o pedagogo. É uma doença orgânica, temos os médicos. Se é questão emocional, temos profissionais que trabalham nesta área. Agora, a pensarmos de que nós somos capazes
de gerirmos todas as nossas angústias, passa a ser um mito, passa a ser um erro e, consequentemente, pode levá-lo a comportamento suicida. Por isso é que o lema deste ano é: se precisar de ajuda, peça. É tão simples assim. Isso demonstra humildade, isso demonstra maturidade e segurança da própria pessoa. Cultivarmos mais o sentimento de empatia. Hoje, nota-se a falta de empatia nas relações interpessoais. As pessoas estão muito mais focadas em questões materiais do que propriamente afetivas. Nós temos que começar a compreender que as palavras têm poder. As palavras podem matar, como também podem salvar vidas. E é conversando com outro que você ajuda a aliviar o peso que ela carrega. Isso já aconteceu conosco quando passamos por uma situação de crise situacional. Você a tentar gerir sozinho, percebes que parece que só estás a se inclinar ainda mais no fundo do poço. Quando aparece um colega, um parente, e você expõe o seu problema, depois daquela conversa nos sentimos mais aliviados. Sim. Esse é o efeito da palavra, é o efeito da terapia. Então, se cultivarmos este tipo de comportamento, este tipo de cultura, em solicitarmos os serviços de acordo com a sua especialidade, passa a ser o principal fator protetor para comportamentos de riscos que levam ao suicídio. Para que esta live fosse produzida, temos uma equipe vasta, não é? Na pessoa do coordenador, não é? O CEO da Sociência da Educação, o Belísio dos Santos, que está na técnica para a produção deste podcast. Tem o Stanislau Matamba Moura, membro da Sociência da Educação, e outros que estão indiretamente fora daqui deste local de produção, sem deixarmos de mencionar o consultório Cirilo Mendes, que decidiu que esta live fosse possível também ser realizada aqui no consultório, porque está mesmo a ser produzida a partir daqui do consultório. É uma boa notícia, com este ambiente agradabilíssimo, não é? Um ambiente muito acolhedor. Por isso convidamos a si, caro internauta, público-alvo, população de Malange, não é? A procurarem, não é? Pelo consultório, ainda que não for para uma consulta, se calhar para conduzir alguém próximo, para conhecer onde é que se localiza o consultório. E já falamos aqui desde o início a localização, está aqui na Rua Comandante Dangeré, no perímetro entre o Banco BIC, Banco Milênio, Banco Atlântico, digo, aqui no edifício da habitação, no 3º andar. A Sociência também de Educação é um portal que muitas vezes faz esforço de produzir matérias muito relacionadas com o âmbito educativo. Nós claramente precisamos muitas vezes de apoio de uma outra situação. Se estiveres disponível para querer apoiar ou ver a tua ideia passar, um evento, estamos abertos. O nosso canal dispõe dos contactos oficiais para poderem nos localizar e poderem conversar então a respeito. Somos um canal de credibilidade, porque como veem, não é? Fomos destaque no Prêmio Angola Education 2023, não é? Por isso é que podem ver aqui a certificação, não é? A certificação e o troféu que nós recebemos, sem deixarmos de mencionar o certificado de mérito que também o Dr. Cirilo recebeu no âmbito da categoria Extensão Universitária. Foi vencedor. Estamos a falar de que ano? 2023. 2023. Obrigado, Dr. Cirilo, por nos ter acolhido e também por nos brindar sempre com este conhecimento muito bem pesquisado e também com muita solidez. Nós, da nossa parte, estamos gratos. Não sei se o doutor tem algumas notas por fazer, algo que tenhamos não conversado aqui, à medida que fomos apenas só para dar um ênfase sobre o nosso consultório, que está aberto de segunda a sexta-feira, das 8 às 15. O contacto para as marcações, temos o 924 19 36 92. Repito, 924 19 36 92.
Então está aí o contacto disponível, não é? Eu acho que depois vamos ter aí a oportunidade de colocá-lo em rodapé. De segunda a sexta, claro, não é? Finais de semana são aqueles casos específicos que nós podemos também coordenar, tendo em conta a urgência ou a necessidade da própria pessoa. É basicamente isso. Entanto, essa semana está a terminar, a próxima semana começa com feriado prolongado. Sim. É uma boa oportunidade, não é, de procurarmos aqui o consultório, porque muitas famílias estarão em casa, não estarão nos seus locais de trabalho, porque é feriado segunda e terça-feira. Exato. Portanto, é uma excelente oportunidade de estarem aqui. O consultório vai estar aberto das 8 até às 16, às 15 horas. 15, sim. Às 15 horas. Então, tem essa oportunidade. Pronto. Nós também gostaríamos de deixar notas, não é, de conselhos para o final de semana prolongado, e tem um conselho assim que tem estado a passar sempre nos órgãos de comunicação social: se beber, não conduza, primem sempre pela segurança, sobretudo, não é? Usar o cinto de segurança, beber álcool, bebidas alcoólicas de maneira moderada, não é? Divertir-se, sobretudo, e aproveitar o tempo para estarem com as famílias, que infelizmente nessa onda de busca pelo pão tem sido a mais sacrificada. Às vezes as pessoas não dedicam tempo de qualidade para a sua própria família. É a oportunidade também de estarem, conviverem, brincarem, sobretudo, com os membros da sua própria família. É uma forma também de se manter cada vez mais próximos. Da nossa parte, estamos a nos despedir, e assim que nos acompanhou durante este período todo desta conversa, que foi muito interessante, estamos gratos, continue a nos acompanhar. A live vai ficar gravada para continuarmos a acompanhar, à medida que neste mês de setembro vamos refletindo em torno do Setembro Amarelo, não é? Que é um mês totalmente e especialmente dedicado para o suicídio. Lembrar que temos soluções, já temos soluções, porque temos aqui um livro que não só aborda dos principais sintomas, problemas ou como identificar, mas aqui está especificamente suicídio, como prevenir. Temos aqui uma ferramenta muito importante, não é? Se quisermos que este problema, cada dia que passa, se vai minimizando também, que é mesmo um problema sério. Nos últimos tempos, a mídia vai publicitando cada vez mais casos de suicídio. Lermos, passamos essa informação às pessoas próximas, e os livros já está claro que não está disponível mais para venda, mas para consulta aqui no consultório temos, na biblioteca da Escola Magistério Primário das Irmãs São José de Cluny, na mediateca Rengola Quiluães e também na biblioteca provincial. No entanto, as pessoas que desejarem ler podem se dirigir lá e fazerem leitura, naturalmente poderão ganhar muito e muito. A Sociência despede-se aqui, é um grande exercício e, sobretudo, também estamos a exercitar esse formato de podcast. É uma boa nova e auguramos que nos próximos tempos também traremos outros temas para abordagem. Obrigado, tchau e boa continuação.